Shalom, meus amados, bom dia, vamos para mais um vídeo. Excepcionalmente eu ia gravar três, não esqueça de deixar seu like, tá? Eu ia gravar três cartas hoje, que seria Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Porém, eu vou gravar só duas cartas hoje, porque eu acredito que Laodiceia merece um vídeo só para essa carta, ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui para nosso momento de estudo, amém? Dessas cartas. Então, a quinta carta, a Igreja de Sardes, e hoje eu vou tratar a sexta carta, a Igreja de Filadélfia. E amanhã eu gravo vídeo exclusivo só para Laodiceia, tá bem? Relembrando as quatro cartas que a gente estudou, como eu disse desde os dois primeiros vídeos, que é atemporal, ou seja, elas são modelos de igreja que começaram naquele período e estão até os dias de hoje. Muitas pessoas podem até perguntar, mas parece com dispensacionalismo, mas não é. O dispensacionalismo acredita que essas igrejas, elas começaram em determinado momento e terminaram em determinado momento. Eu acredito diferente do dispensacionalismo, porque é o seguinte, eu acredito que aquelas igrejas começaram em determinado período, aquele modelo de igreja, e elas existem até o dia de hoje, tá ok? Elas existem até o dia de hoje. Mas historicamente o ápice dela não existe mais, ela não existe mais naquele local, concordo, ela não existe mais naquele local e o ápice dela passou, né? Por isso que eu dou data de tanto a tanto, é o ápice dela, mas ela perdura até os dias de hoje. Há sempre remanescentes desses modelos de igreja, ok? Vamos aqui para o texto. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 em diante, diz: "E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, diante de Yahweh. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guardam e arrepende-te, perdão. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestimentos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do meu livro, do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Abba, do Pai, e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz." Então, amados, a carta de Sardes, começando como a gente sempre, como a gente tem dado início às outras cartas, o nome Sardes significa aqueles que escapam ou remanescentes. E como todas as outras cartas, né, essa profecia é tão tremenda e tão perfeita, porque se encaixa exatamente no período, né, que começa ali no século X, mais ou menos, começa no ano 1000 até depois do ano 1500, 1700 ali, entre 1500 e 1700, ou seja, começa no ano 1000 e se arrasta até o ano de 1700, aproximadamente o ápice dessa igreja. E eu vou explicar por quê. Porque no ano 1000, como eu disse que essa carta está ligada à carta antiga de Tiatira, a carta anterior, a igreja vem em Tiatira sofrendo uma queda espiritual, né? Uma queda completa das suas origens, de como o Criador, né, programou para que a sua igreja fosse. Então ela começa a entrar numa era negra, uma era escura, considerada então o ano 1000, o ápice, que é a era negra da igreja, que eu citei para os irmãos. E essa era negra é caracterizada por remanescentes. Como assim, pastor? Homens que o próprio Espírito Santo, homens, né, que se entregam ao Espírito Santo e são levantados nesse período para poder, né, trazer de volta a essência da verdadeira palavra, ou seja, daquilo que verdadeiramente o Espírito Santo queria fazer no meio da sua casa de oração, na sua igreja. Então, temos vários exemplos. Antônio Savonarola, né, que foi um monge católico, se levanta ali como um evangelista para pregar o evangelho. A gente considera os heróis da fé, né? Outro que se levanta ali também,
né? John Rus, né? Por volta de 1400, John Rus em inglês significa pato, ou seja, João Pato, ele se levanta, né, para pregar também, para trazer de volta esse remanescente, aqueles que ainda se guardam puros no meio dessa era de trevas terrível que a igreja vive, que esse tempo, né, de trevas traz sobre a face da terra da igreja. E John Rus é interessante, como todos os outros, eles são, né, queimados vivos, obviamente, na época que era a Inquisição, todos eles eram considerados hereges, né, para a igreja romana. Então eles eram considerados hereges por não aceitarem, né, a era de trevas que a igreja se encontrava. Então eles eram considerados então hereges. E John Rus é interessante, quando ele vai morrer, quando ele está ali para ser queimado, né, ele, no espírito de ousadia, ele libera uma palavra profética, uma profecia. Ele diz: hoje vocês matam um pato, porque Rus em inglês significa pato, mas daqui a 100 anos o Senhor levantará um cisne e ninguém porá as mãos nele, porque ele vai trazer de volta a palavra da verdade. Então, né, por volta do ano de 1500, exatamente 100 anos depois, todo mundo conhece a história, né, que nós comemoramos aí há 2 anos atrás, que é a Reforma Protestante, né? Martinho Lutero prega as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, cumprindo então assim a profecia de John Rus. E o interessante, o brasão que ele usava, né, Martinho Lutero, era exatamente um cisne, assim como John Rus tinha profetizado. E também na época, né, de Lutero, nessa época ainda de 1500 até por volta de 1600, 1700, ainda se levantam outros homens, né, vários outros homens, né, como Armínio, né, Calvino, para se levantar nessa geração e trazer de volta essa salvação pela fé, não por obras simplesmente, né? Obviamente ali era uma recuperação daquilo que se havia perdido. Então o Senhor, né, mediante o seu Espírito, começa então a trazer de volta os seus remanescentes. E é interessante que ele fala exatamente aqui, né, na carta de Apocalipse, como as coisas são perfeitamente, né, ajustadas. Ele diz: ó, ser pois vigilante e confirma o restante que está, né, para morrer. Porque aqui ele começa dizendo, a carta de Sardes, né, os 7 espíritos, que é aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele que tem o controle. Ele começa falando assim: eu sou aquele que tem o domínio, eu sou aquele que tem o controle. E eu sei das tuas obras, tem nome que vive, mas está morto. Aqui era a época que a igreja estava literalmente morta. E ele fala: confirma o restante está para morrer. Exatamente esse período de era de trevas, né, que começa a degringolar, a cair lá, né, na época de Tiatira, e ela chega no seu ápice em Sardes. E ele fala aqui, né? E ele fala no versículo 4, mas também em Sardes tem algumas pessoas que não contaminaram, ou seja, um remanescente, né? Aqueles que escaparam, que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo. Ele faz uma promessa: se você for perseverante na santidade, porque vestes fala de obras. Por mais que, olha que interessante, a salvação é pela fé a salvação é pela graça mediante a fé, o proporcional à fé, e a fé sem obras é morta. Então uma coisa é ligada à outra, você não pode separar. Porque que ele fala assim, sobre as vestes, e em próprio livro de Apocalipse, no capítulo 19, né, como eu já disse, Apocalipse explica Apocalipse, fala que as vestes, né, são os atos de justiça dos santos, ou seja, as obras mediante a fé. Ou seja, aqui as vestiduras brancas apontam para isso, né? Porque João pergunta em 19, quem são esses? Que são essas vestes brancas que ele tem? E o anjo fala para João, esses são os atos de justiça dos santos. Então, o vestido branco que ele promete aqui é que as obras deles estão revestidos da justiça de Deus. Então a gente não tem que abandonar questões da lei ou não obedecer nada, não, agora é só pela fé. Essa questão da hipergraça, eu chamo de hipergraça, tá? Que uma vez salvo, salvo para sempre. Exatamente isso começa nesse período, né? Arminianismo, calvinismo, exatamente nesse período aqui de Sardes que começa essa discussão por conta desse avivamento que Deus traz de volta, né? A salvação pela fé, porque havia sido perdido, morta completamente ao longo da história. E o Espírito diz aqui uma promessa, né?
esses vão andar de veste branca e não, de maneira nenhuma, arriscarem o nome dele do meu livro, e eu confessarei o nome dele diante do meu Pai. Tremendo isso, poderoso isso. Glória a Deus. Então esse é o período da igreja de Sardes. Só que aqui começa, depois de Sardes, um tempo onde a gente chama Reforma Protestante, né? Onde começa ali na época de Martinho Lutero, né? E começa a crescer esse movimento, e depois do ano de 1700 e alguma coisa, 1750, começa a se levantar outros homens, né? Outros homens de Deus, e aí entramos na carta de Filadélfia. Olha que interessante. E isso, essas igrejas começaram nesse período, como eu já disse, são modelos de igreja que estão até os dias de hoje. E aqui em Filadélfia não é diferente, né? Eu vou ler o texto rapidamente aqui para o vídeo não ficar tão longo. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra, não negastes o meu nome, e eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, do meu Deus, e ele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, de Yahweh, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também do seu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, mais uma vez, a interpretação da palavra Filadélfia significa filos, né? Amor fraternal, o amor de um pai para um filho, ou de um irmão para outro irmão, é um amor fraternal. E aqui, o próprio Senhor, né, diz assim, isso diz o que é santo, ou seja, o que é separado. Ele se identifica já como separado. O que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Ou seja, ele tem a autoridade e tem o poder de transmitir essa autoridade para quem ele quer. Como ele diz lá, né, em Mateus, quando ele fecha o livro de Mateus e fala, né, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, então eu vos mando em meu nome. Ele transmite essa autoridade para a igreja. E esse momento de Filadélfia é quando o Espírito Santo, depois de um movimento que começa aqui na igreja de Sardes, ele começa a devolver de volta essa autoridade para Carral, para a casa de oração, essa autoridade espiritual, essa autoridade sobre o reino dos céus, que se havia completamente perdido. Já não havia mais curas, não havia mais movimentos de oração. E aqui em Filadélfia ele começa, depois do ano de 1700 para frente, levantar homens, não só para restaurar a questão da palavra, como foi Lutero e os seus precursores, mas aqui começa a levantar homens de oração que abalaram o país inteiro. E não podemos deixar de citar John Wesley, o tição tirado do fogo. John Wesley, um homem de oração, que começa então aqui no país de Gales um grande avivamento de oração, que é aí, né, que começa então a abalar as bases do mundo, né, através de oração, a ponto de que, né, a rainha da Inglaterra e os reis ali que da Europa começam então a dar ouvidos, né, a palavra de John Wesley, não só John Wesley, né, e todos os outros, o irmão de John Wesley e todos os outros que vão se levantando ao longo dos anos e até chegar ao seu ápice, né, com os missionários, né, que são então enviados para todas as nações, que dão origem a várias denominações, inclusive Assembleia de Deus, os adventistas, os batistas, os anabatistas, e começa então um grande movimento, que a gente chama um movimento pentecostal, que nasceu há 100 e tal anos atrás, né? Acho que tem 103 ou 104 anos já passou de um século o movimento pentecostal. E essa igreja de Filadélfia é exatamente essa recuperação, né, de uma autoridade espiritual, Então, é poderoso essa carta, e são igrejas que estão até os dias de hoje. Entende isso? Então, esse recuperar,
né, dessa autoridade espiritual, que era o que faltava. O Senhor vai recuperando aos poucos, então, a autoridade da sua igreja, a autoridade daquilo que havia se perdido. Só que esse movimento não fica só no meio dos pentecostais. Se você está achando que eu estou falando só de pentecostais, está equivocado. Esse movimento, né, de busca do Espírito Santo, de trazer de volta o relacionamento com o Espírito Santo, que se havia completamente se perdido, não só, né, o resgate, né, aos princípios da palavra, porque foi depois de Sardes que a Bíblia foi traduzida pela primeira vez através de Martinho Lutero para o alemão, né, que foi dado de volta acesso ao povo às escrituras que havia se perdido completamente, e a igreja havia restringido esse acesso às escrituras que hoje nós temos hoje em quase todos os idiomas do mundo. O livro que mais foi traduzido agora é a Bíblia, é a palavra do nosso Criador, e trouxe de volta essa restauração das escrituras, né? Esse trazer de volta nosso acesso a elas. Isso em Sardes. E aqui em Laodiceia, o Senhor restaura então nossa intimidade com o Espírito Santo, de volta então a nossa comunhão, nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa e nós precisamos, como discípulos de Jesus, né, edificar esse relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. E ele deixa essa promessa, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. E o Senhor Jesus usa um exemplo: vós sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. No final do texto, né, do Sermão da Montanha, ali quando ele fala sobre essas questões da ansiedade, ele diz assim: se vocês são maus, sabem dar boas dádivas ou bons presentes aos vossos filhos, teu Pai pode vos dar o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Essa é a promessa. Ele é o selo da aliança do Messias, de Yahushua HaMashiach, para com sua igreja. Então, essa carta de Filadélfia, é exatamente, né, esse ápice desse movimento, né, de busca espiritual. Como eu disse, que não foi só, vamos dizer assim, algo exclusivo do meio pentecostal, não. Isso vai e atinge, né, a igreja romana, né, que começa também a ter movimentos pentecostais dentro da igreja católica, dentro da igreja batista, dentro da igreja luterana, dentro da igreja ortodoxa católica russa tradicional. Começa a haver movimentos carismáticos que eles começam a falar, né, tradicionais, pentecostais, aliás, pentecostais no meio dos tradicionais. E esses movimentos, né, trazem de volta a autoridade da igreja. Isso é muito tremendo, porque isso não foi algo exclusivo de um grupo, é a obra exclusiva do Espírito Santo. Então eu tenho tios que são católicos e são fervorosos, sabe? Oram, buscam a presença do Espírito Santo, porque eles assim entenderam um chamamento de Deus. E nós devemos juntar essas duas coisas no tempo que se chama hoje, né? O movimento que houve em Sardes, recuperando a palavra, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É isso que o nosso Messias nos ensina. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós devemos juntar as duas coisas. A igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia tiveram seus ápices de momentos de restauração. E, né, não devemos jamais desistir ou parar no meio do caminho, ou achar que temos todas as respostas, ou entrar por um caminho de pressuposição, de falar assim: não, eu sei todas as coisas, não, é assim que eu penso, é assim que tem que ser, não, meu pensamento é imutável. E exatamente é nisso que acabamos precipitando num erro, que agora amanhã eu vou estar gravando falando exatamente sobre a carta de Laodiceia, ok? Por isso que eu vou deixar o último vídeo para amanhã, porque é uma carta exclusiva e fala muito bem sobre o que aconteceu nesses últimos 100 anos, que é o momento que nós vivemos agora. É exatamente esse momento aqui, e é o momento que eu e você vivemos nesse tempo que se chama hoje, ok? É um tempo de... Não vou falar não, amanhã eu vou gravar. Então eu vou começar a entrar aqui na Laodiceia, amém? Shalom, e fique na paz. Amanhã nós terminamos o vídeo e vamos falar sobre Laodiceia.